Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o pacotão de reforços chegando no Cruzeiro e não só para o time principal, que eu vou falar aqui também nesse vídeo, mas quero focar principalmente na equipe sub-20 e no time sub-17, com alguns jogadores chegando, de times como o Flamengo, Atlético Paranaense, que na minha opinião podem ser alguns atletas no futuro não tão distante, está vestindo, a camisa do time principal, e já que falei em time principal também, no final, comentar um pouco sobre alguns atletas que devem chegar e os que já chegaram, dando até aqui um resumo geral que eu trouxe para vocês nessa semana aqui no YouTube. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Quem puder deixar seu like, se inscrever aqui no canal para chegarmos a esse objetivo de 40 mil inscritos, sem dúvidas, me ajuda bastante. Bom, um dos primeiros que chegaram para a equipe sub-20 foi a respeito do jogador Dorival. Se eu não estiver enganado aí, o Dorival, que é lateral direito e volante, que chegou aí, o atleta de 19 anos, vindo da equipe do Cacoalense, da Roraima, isso, e o Afogados também de Pernambuco, atleta que já tinha até experiência no time principal do campeonato lá da Roraima, onde ele havia disputado 2 partidas pela essa equipe, o União Cacoense, e foi uma análise da equipe de base do Cruzeiro, que então já chegou para a equipe. Esse já tem um bom tempo, se eu não estiver enganado, tem umas duas semanas e meia que ele já foi anunciado pelo Cruzeiro, inclusive já tem uma partida pela Raposa no Campeonato Brasileiro até aqui. Jogador que também já teve passagens na base do Itaberaí, tem hoje 19 anos, na época tinha 18 no ano passado, onde jogou 9 jogos e foi jogar no Afogados da Afogados da Ingazeira e União Cacoense, onde jogou por essas duas equipes, 5 jogos nos times principais, até então chegar para a equipe de base do Cruzeiro. É claro, não significa que o atleta chegou para o time sub-20 que ele vai ficar 2 anos, 3 anos, até quem sabe ser analisado pelo time principal. Não é isso, até porque já era um atleta profissional, com poucos jogos, obviamente, mas que já vinha jogando em equipes menores do futebol brasileiro e que pode ser uma alternativa, É igual eu falo, jogador da categoria de base não tem como ser, por exemplo, falar, não, foi uma má contratação, porque, cara, pode virar um excelente atleta, o Dorival, que é igual eu falei, faz esse papel também como lateral direito, mas chega para esse time do Cruzeiro, pelo menos a princípio, nesse primeiro momento, para a equipe de base, para jogar como volante, um cara ali de mais de marcação. Acho uma boa alternativa, com certeza, o pessoal e o olheiro do Cruzeiro viu com bons olhos a chegada do Dorival, um dos primeiros, então, que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Antes de dar uma sequência aqui, tem um recado também da Leon, onde por lá você pode apostar assim, R$25, onde você vai ter esse valor somente ao fazer o seu registro. Só você fazer o seu registro vindo pelo link aqui embaixo na descrição, seu cadastro, e vai ter esses R$25 para começar a apostar em jogos com cotações acima de 1,30 e no máximo R$3 a cada real apostado. Excelente opção, para você apostar aí nos próximos jogos do Cruzeiro, contra o Goiás, enfim, o Atlético Paranaense, Palmeiras. Então, para você começar lá na Leon, o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vale lembrar também que nós temos um grupo lá no Telegram, onde mandamos dicas diárias para você apostar em jogos ao vivo, para você também ter algumas dicas de onde apostar esses R$25. Então tá aqui, link da Leon, você faz seu registro, seu cadastro, vai ter esses R$25 e entra no link no grupo do Telegram, onde você vai ter dicas diárias por lá para começar a apostar, beleza? Bom, créditos inclusive para o portal Crias da Toca, que também já tinha trago, além do volante Dorival, o outro que eu já comentei aqui no canal também, o João Pedro, o jogador de 20 anos de idade, João Pedro Cruz, chega também para o time sub-20, depois de passagem pelo Valladolid na equipe B, 3 jogos apenas nesse ano de 2023, atleta revelado da categoria de base do Flamengo, chega então aí para ser um complemento de elenco na equipe de base. Pelo visto é um atleta que atua pelas beiradas, Então é um atleta de velocidade, acho que pode ser uma boa opção pela base do Flamengo. Teve um pouco mais de sequência em 2020, 2021, onde nesse período foram mais de 50 jogos, 3 gols marcados e 6 assistências. Foi para o Valladolid, para a equipe B, onde não conseguiu ter mais espaço nem na equipe B, muito menos no time de cima. Acho que complementa aí ao Cruzeiro, uma alternativa que veio do Valladolid, que é algo também que pode esperar bastante aí nos próximos anos, essa transição entre jogadores, revezando entre as duas equipes. Mais um aí chegando então, o João Pedro para a equipe sub-20, que pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, foram as 2 únicas contratações para a equipe sub-20. Claro, pode ter algumas outras, ainda tem bom tempo nessa atual temporada, porém, pelo menos esses 2 foram os únicos contratados até aqui. Teve outra aqui também que eu já ia esquecendo, que é a respeito do volante Alessandro para o time sub-17, que chega da equipe do Volta Redonda, do Resende, onde já tinha disputado 11 jogos nesse início de ano pela equipe sub-17, e é uma questão que é o seguinte, o Alessandro é um dos mais jovens contratados nessa janela, mesmo para o time sub-17, porque ele tem 15 anos de idade, ou seja,
é um atleta que já vinha atuando no time sub-17 do Resende, mesmo tendo apenas 15 anos, até tinha espaço na equipe sub-20, e chega para o Cruzeiro então no sub-17, o volante Alessandro. Boa opção. É difícil falar, né, sobre a análise do jogador, como é, por exemplo, um atleta profissional que já está jogando há vários anos, porque não tem muitos números do atleta na equipe do Resende, ou, por exemplo, se ele já tinha passado em outras equipes, mas é mais um aí que chega para o complemento de elenco, um total quase 5 reforços chegando para a equipe de base da Raposa, de olho nessa atual temporada, seja para o time sub-20 e também do sub-17, que é o que tem mais agitado também os bastidores até aqui. Bom, outro também, o Nicolas Pontes, jogador que é lateral direito, estava por último no Atlético Paranaense, que chega para a equipe sub-17. Ele é de 2006, chega então para a equipe sub-17, que foi anunciado pelo Cruzeiro nesse último dia 5 de julho, tá? Tem um tempinho aí então que ele já foi anunciado para a equipe sub-17. Vinha sendo uma peça que foi campeão, no caso, se não tiver enganado, do Campeonato Paranaense, do Atlético Paranaense na temporada passada, foi peça utilizada em muitas vezes nos jogos, mais de 16 partidas pelo time sub-17 no ano passado, se não estiver enganado, em Campeonato Brasileiro e também na equipe de base no Campeonato Estadual. Então, mais um aí chegando, vindo do Atlético Paranaense, atleta também que, se você for analisar, o Cruzeiro tem optado por mais opções de jogadores que não vem sendo tão utilizado nas categorias de base de Flamengo, Palmeiras, como foi o Daniel Júnior, o Juan Santos, do Atlético Paranaense, e eu acho que tem sim boas alternativas. Então, mais um aí chegando para a equipe sub-17, esse que tem 17 anos mesmo, né, 16 para 17, chega aí então para ser uma das alternativas do elenco. Quem sabe daqui a uns 2 anos, 3, não possa vir a ser uma alternativa para o time principal. Bom, mais um aqui, chegando para a equipe sub-15 e sub-16, que é a respeito do Miguel Patrício, ele que estava por último no time do Flamengo, foi um dos destaques da Copa Zico, se não estiver enganado, pelo São Cristóvão em 2020, né, porque ele foi o artilheiro da equipe, e chega aí então depois de passagens pelo Flamengo e pelo São Cristóvão que é aquele mesmo time, viu, que São Cristóvão que revelou o Ronaldo. Se eu estiver muito enganado é isso, se eu estiver enganado pode deixar aqui embaixo nos comentários, mas o atleta então, pelo que eu vi aqui, está jogando pela equipe sub-14 e sub-15 do Cruzeiro, tem apenas 14 anos, com muito potencial, já foi anunciado, já tem foto aí com a camisa do Cruzeiro e algumas partidas profissional, enfim, mais algumas partidas oficiais do atacante carioca, que chega então para o time do Cruzeiro, mais um também que dá para ver, né, com passagens pelo Flamengo, chega então depois de não ter tido uma sequência muito grande, e igual eu falei, sub-14, sub-15, não dá para você avaliar, não, foi uma boa contratação ou ruim, porque pode virar um novo, ainda mais ele aqui atacante, não vai que vira um novo Ronaldo aí, e acaba falando uma besteira dessa, mas boa alternativa chegando aí também para o Cruzeiro. Vários reforços chegando para a equipe de base, sub-17, sub-20, sub-14, sub-15, chegando aí para o Cruzeiro, que teve uma reformulação muito grande, desde quando chegou o Pedro Martins, que o Ronaldo comprou o clube, o Pedro Martins foi um dos responsáveis por ter uma mudança nessa área, e que sem dúvidas tem tido bons jogadores surgindo aí nos últimos anos, o Kaique, que deve render um bom valor para o Cruzeiro nos próximos meses, o lateral Giovanni Jesus, que foi negociado, fora o Vitor Roque, que já saiu também do clube, o atacante o Thiago, enfim, que aos poucos vão render um valor interessante para o Cruzeiro, e que também tem que ter essa contratação quase que constante, né, para as equipes de base, que raramente eu trago vídeo aqui no canal dedicado somente a essa categoria, seja o time sub-20, sub-17, 14, enfim. Quero que você deixe aqui embaixo qual desses você acha que tem mais potencial. Tá, Gustavo, mas e em relação também ao time principal do Cruzeiro, como que está? Bom, realmente esse número de 5 reforços para a equipe de base é até pouco se você for comparar o que o Cruzeiro espera nesse mercado de transferências, que pode chegar de 7 a 8 jogadores. Como assim, Gustavo? Até porque já foram 3 anunciados, né? Foi o Paulo Vitor, o Lucas Silva e o Elivelton Palacios, então já tem 3 aí, um lateral direito e zagueiro, outro volante e outro também, no caso que atua pelas beiradas. Conversas já avançadas com o Arthur Gomes, já está em Belo Horizonte, vai assinar contrato então com o Cruzeiro, é o quarto, chega para a ponta esquerda. O Matheus Pereira tem conversas, até o momento que eu estou gravando esse vídeo não avançou e nem teve essa desistência, pode ser o quinto tomara, né? Seria uma ótima opção. Tem a possibilidade de chegar ao sexto, que seria um jogador para volante, o Cruzeiro é uma das alternativas. Procurou, por exemplo, o Santiago Longo, do Belgrano, teve alguns nomes igual o Flávio, que acabou assinando com o Altaon, mas que ainda não teve essa definição do futuro de jogador para essa função de primeiro volante, que é um dos alvos e seria o sexto. E em relação a sétimo, oitavo, como que poderia ser, Gustavo? Zagueiro, o Cruzeiro tem interesse em um zagueiro, pode vir a ser o João Basso, que eu já trouxe aqui no canal. O Cruzeiro fez uma proposta de 1 milhão, pode chegar a 1,5 milhão de euros, ou a equipe do Arouca pede 2,5 milhões de euros para negociar o atleta, que eu acho que pode ter sim esse negócio acontecendo.
ótimo zagueiro se chegasse, apesar do Elivelton Palacios jogar também de zagueiro, eu vejo que ele chega para ser um reserva imediato do William, até por isso o Igor Formiga já deixou o Cruzeiro, indo ao Portimonense, então acho que pode chegar um zagueiro, que seria o 7º, né? E o 8º, Gustavo, qual que seria? Se aparecer alguma oportunidade de atacante, eu não ficaria surpreso do Cruzeiro realmente trazer um centroavante. Igual, teve especulações envolvendo o Rafael Navarro, alguns outros nomes também desde a última janela, não deve ser a prioridade do Cruzeiro, não mesmo, tá? Centroavante, porque já tem os dois. Mas se aparecer alguma oportunidade de mercado, o Cruzeiro pode ficar de olho, mas sinceramente tem muita chance de ser esse 7 mesmo, viu? 6 a 7, que já foram aí o Lucas Silva, o Elivelton Palacios, o Paulo Vitor, o 4º o Arthur Gomes, o 5º pode ser um primeiro volante, que o Cruzeiro vai sim ao mercado, o Matheus Pereira, uma alternativa, um zagueiro, e que já foram 7, e então, quem sabe, um centroavante. Quero saber o que você acha então desse mercado de transferências do Cruzeiro até aqui e quem que você traria. Se você quiser ver também atualizações, falo do Matheus Pereira, do Vieto, de últimos nomes especulados do mercado da bola aparecendo aqui na tela e o link embaixo na descrição da Leon para você fazer o seu registro e nosso grupo também no Telegram com dicas diárias para vocês aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!